Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao curso de aprendizado de máquina. Essa é a segunda parte da aula número 6, onde estamos falando de distribuição gaussiana, ou também chamada de distribuição normal. Na primeira parte, a gente viu a distribuição unidimensional, né? E nessa segunda parte, a gente vai ver a distribuição multidimensional, tá? Mas antes de entrar na ideia de distribuição gaussiana multivariada ou multidimensional, a gente tem que entender um pouquinho do conceito de covariância. É um conceito que eu já expliquei brevemente para vocês nas aulas, principalmente de distância Mahalanobis. O fato é que uma determinada característica ela não tem apenas informações sobre média e desvio, por exemplo, né? Ela também, quando a gente começa a comparar as características umas com as outras, a gente tem uma informação de covariância, né? Ou seja, uma característica covaria. No exemplo que eu dei para vocês lá na aula de distância Mahalanobis, eu dei do peixinho, né? Então, quanto mais comprido o meu peixinho, mais largo ele tende a ser também. A gente diz que essa covariância é uma covariância positiva. Quanto maior o comprimento do peixe, mais largo ele tende a ser. E a interpretação dessa covariância é dada pela magnitude, né? Então, quando um peixe aumenta em 1 centímetro, em quantos centímetros aumenta a largura dele, certo? Então, a interpretação da covariância é dessa magnitude, em quantas ordens de magnitude uma medida aumenta quando eu aumento a outra também. Outro exemplo de covariância positiva é peso e altura, né? Quando uma pessoa é mais alta, ela tende a ser mais pesada, ok? E a interpretação é exatamente a mesma. Quando uma pessoa aumenta 1 centímetro, aqui no caso 6 centímetros de altura, quanto que ela aumenta de peso? Né? Então a covariância nos dá essa ordem de magnitude que a gente consegue usar aí para determinados problemas, ok? Só que ela tem uma interpretação um pouco difícil, né? Porque justamente essa magnitude ela pode ir de zero ou de menos infinito até mais infinito. Por que eu digo isso? Porque eu posso medir aqui quando a pessoa cresce 1 centímetro na altura, quanto que ela ganha em peso. Mas esse peso ele pode estar em grama, pode estar em quilograma ou pode estar em tonelada. Né? Então esse valor da covariância ele vai depender da magnitude da escala das minhas variáveis, tanto aqui do peso como da minha altura. Então, se eu variar a escala das variáveis, o valor da covariância varia, por isso eu não consigo comparar diretamente a covariância entre elas, né? Então, essa é uma dificuldade da covariância, mas a covariância é extremamente interessante quando a gente quer analisar a magnitude, né? Se a pessoa aumentar 1 centímetro, enquanto em média a pessoa ganha de peso. Essa é a interpretação da covariância. Ok? A gente também tem covariância negativa. Um exemplo aqui que me vem à cabeça de covariância negativa é quanto mais velha a pessoa é, menos tempo ela gasta jogando videogame. Né? A pessoa começa a ficar velha, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, gasta menos tempo jogando videogame. Então, aqui a gente tem uma covariância positiva, aqui a gente tem uma covariância entre duas variáveis negativas e aqui uma covariância praticamente nula. Tá? E vejam, a covariância sempre requer uma análise par a par de uma variável contra outra variável. Ok? E essa covariância a gente pode expressar ela na forma de matrizes de covariância. Nesse caso aqui, sempre a minha diagonal tem as variâncias da variável, né? E a diagonal principal tem as variâncias, e enquanto a minha diagonal secundária tem as covariâncias. Então, no caso aqui, varia 1. Cada 1 que eu aumento em x, eu aumento 1 em y. Aqui, cada 0 que eu aumento x e 0 aumento em y, então, um círculozinho. Aqui, eu só tenho
variância no eixo X, só variância aqui neste eixo, eu não tenho variância aqui, certo? Então, só variância de 1 no eixo X, 0 de variância para o eixo Y, e covariância também nula, porque quando eu aumento o meu X, quanto que eu aumento o Y? Absolutamente nada. Então, o nada aqui quer dizer que eu não tenho nenhuma tendência, nem para aumentar, nem para diminuir, certo? Então, por isso das covariâncias nulas. E aqui, variância de 1 em X, variância de 1 em Y, covariância de 0 e 0, porque quando eu aumento o meu X, quanto que aumenta o meu Y? Não sei, né? Tanto faz, porque eu indo para lá para X, eu posso conseguir tanto valores positivos como maiores ou menores aí do meu Y. Eu não tenho nenhum padrão. Aqui embaixo eu já tenho, por exemplo, essa imagem aqui. A minha variância em X é de 5. E a minha variância em Y, né, o X2, é em 1. E 0 de covariância. Por quê? 0 de covariância. Por quê? Porque quando eu aumento o meu valor em X, quanto a tendência do Y é aumentar ou diminuir? Não sei, não existe tendência. Pode tanto aumentar como diminuir o Y. Okay? Aqui mesma coisa, agora minha variância em X é 1, em Y é 5. 0 de covariância. Aqui eu já tenho uma covariância, tenho 1 de variância em X, 1 de variância em Y e 1 de covariância, ou seja, cada ponto que eu aumento em X, o Y meu tem uma tendência de aumentar um ponto. E aqui, cada ponto que eu aumento em X, o Y tem uma tendência de diminuir um ponto. Tá? Então, essa é a interpretação da covariância para o caso de duas variáveis, obviamente. Né? Bom, onde que eu quero chegar com tudo isso? Primeiro que essa é uma coisa que a gente tenta observar quando a gente faz os famosos scatter plots. Tá? A gente tem que olhar para essas variáveis aqui e observar. Aqui o scatterplot é uma matriz de scatterplot, porque eu estou plotando todo mundo contra todo mundo. Então, no caso aqui, a base de dados é a íris. Tá? Se vocês lembram lá da base de dados íris, eu tenho 4 características. No eixo principal, eu estaria plotando a característica da cepal lente com cepal lente. Então, não tenho, na verdade, né? Cepal com cepal, lente com lente, é a mesma característica. Então, no caso aqui, eu apenas ploto a minha distribuição. Tá? Então, sempre no eixo principal vai aparecer a minha distribuição, porque eu estou plotando uma característica contra ela mesma e não faz sentido. Tá? Mas aqui, por exemplo, cepal lente contra cepal vivid. O comprimento e a largura da sépala. Então, é o comprimento vezes a largura da sépala neste quadrante aqui. Será que eu tenho uma covariância aqui? Parece que eu tenho uma tendência aqui. Ok? Aqui daí é comprimento da sépala com comprimento da pétala. Parece que eu também tenho uma tendência. Comprimento da sépala com largura da pétala. Tem uma tendência um pouco menor. Então, o que eu estou tentando ver com essas scatterplot matrizes é justamente essas tendências, né? Primeiro, ver a distribuição das variáveis, né, se elas seguem uma distribuição normal. Nesse caso aqui, aproximadamente normal, aproximadamente normal. Opa, alguma coisa muito diferente de normal e alguma coisa muito diferente de normal. Beleza? Mas o scatterplot serve para isso, né? Para a gente observar o comportamento dessas variáveis uma contra a outra. Então aqui eu faço, como eu tenho 4, eu faço por exemplo, comprimento da sépala vezes ela mesma, vezes largura da sépala, comprimento da pétala, largura da pétala. Né? Faço todo mundo contra todo mundo. No Python é bem fácil de fazer isso, que já tem o comandinho. Tá? Um outro conceito que agora eu tenho que introduzir é o conceito de correlação, porque o conceito de covariância ele já apareceu, mas como eu falei para vocês, ele é difícil de interpretar por causa da magnitude.
A covariância é uma versão normalizada lá da correlação, aonde eu vou ter o seguinte: se a correlação for perfeita, dessa forma aqui, ela vai ser 1. Se não existir correlação, vai ser 0. Se a correlação for perfeita, só que negativa, ela vai ser menos 1. Qualquer caso nesse meio, né? Por exemplo, uma correlação, aqui existe uma correlação, ela só não é perfeita, né? A cada ponto que eu aumento aqui do P, da altura da pessoa, eu aumento exatamente um ponto, não é exatamente um ponto, né? Mas eu aumento exatamente na mesma escala, ou seja, tem o mesmo comportamento do peso. Tá? Aqui já seria uma interpretação assim: a cada ponto que eu aumento na altura, o peso tende a aumentar, mas não necessariamente sempre exatamente a mesma coisa, né? Tem a tendência a aumentar, mas não existe uma relação linear muito forte, ok? Então eu posso ter valores de correlação variando aqui entre 1 e menos 1, onde 0 não tem correlação, 1 é correlação forte positiva, menos 1 correlação forte negativa. Tá? Tem várias fórmulas para calcular isso aqui, algumas com o n-1, isso aqui normalmente é para amostras, quando você diz que isso aqui é de população, você simplesmente tira o menos 1, mas isso aí vamos passar para frente. Tá? Então, a correlação basicamente é uma versão normalizada da covariância. A covariância vai variar entre menos infinito e mais infinito. A correlação vai variar entre menos 1 e mais 1. Ok? Bom, e elas respondem perguntas diferentes. A covariância responde perguntas, por exemplo, enquanto a característica 2 vai aumentar, na média, se a característica 1 aumentar um ponto. Esse é o tipo de resposta que a covariância vai te dar. Já a correlação vai te dar uma resposta do tipo: é a relação entre x1 e x2 forte, certo? Sempre que uma aumenta, a outra também aumenta? De certeza? Ou é meio certeza? Ou é zero certeza, né? Então, aqui é totalmente certeza. Aqui é médio certeza, certo? Então, a correlação ela nos dá essa informação de quão forte é essa relação entre duas variáveis. Ok? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. O quão forte é a relação entre a pessoa for bem de nota em matemática e em português. Talvez não seja tão forte, mas matemática e álgebra linear talvez seja mais forte, né? Então, a correlação nos dá essa ideia, enquanto que a covariância nos diz se eu aumentar uma variável em um ponto, quanto que a outra aumenta, né? Em termos de magnitude, de valores mesmo. Veja que a correlação ela não está interessada na magnitude, olha só. Aqui eu tenho correlação de 0,95, 0,95, 0,95 e 0,95, com gráficos diferentes. Né? Aqui, a cada ponto que eu aumento, eu aumento isso aqui, pequenininho. Aqui, a cada ponto que eu aumento grandão aqui. Aqui, a cada ponto que eu aumento aqui, eu aumento muito mais aqui. Certo? Então, a correlação desse cara aqui seria muito maior do que a correlação deste. Aliás, a covariância desse cara é maior do que a covariância desse, e esse aqui é maior do que a covariância desse, mas a correlação é idêntica. Tá? Então, tem que tomar cuidado com a interpretação aí de covariância e correlação, que as duas coisas são muito parecidas, mas elas dizem coisas diferentes. Dizem algumas coisas iguais, mas algumas coisas são diferentes, ok? Outro problema da correlação e da covariância, isso é muito muito importante mesmo, é que ambas as duas medidas falham em análises não lineares. Correlação e covariância só vai funcionar quando teus dados forem lineares. Por exemplo, aqui correlação positiva, correlação nula, correlação negativa. Isso vocês já viram, certo? Correlação positiva, a mesma correlação, certo?
Correlação negativa, a mesma correlação. Lembra que eu falei, independente da escala, a correlação ela é forte. Né? Aqui, independente da escala, se aumenta muito ou pouco, a correlação é forte. Covariância, desculpa. Eu estou confundindo, inclusive, os nomes aqui. Não, correlação mesmo. Já aqui eu tenho relação de dados não lineares. Eu tenho uma relação, mas a minha correlação é nula para todos esses casos. E aí, será que realmente eu tenho uma correlação nula? Porque aqui eu tenho certeza que quando esse cara for baixo, o meu y tende a ser aqui ou aqui. Aqui é mais clássico ainda, né? Quando o meu y for baixo, o meu x for baixo, o meu y tende a ser alto. Quando o meu x for médio, meu y tende a ser baixo. Quando o meu x for alto, meu y tende a ser alto. Perceba que já não é uma relação linear, já é uma relação não linear aqui. E a correlação e a covariância já falham nesses tipos de dados aqui. E em muitos outros tipos de dados também. Tá? Então, temos que cuidar muito em usar correlação e covariância, porque quando você usa correlação e covariância, você está assumindo que as suas variáveis possuem uma relação linear e nem sempre isso é verdade. Beleza? A gente vai ver isso mais para frente no curso. Como é que a gente pode, então, avaliar esse tipo de coisa, né? Tanto a correlação como a covariância, você pode fazer matrizes de scatterplot, e tem várias formas de fazer essa matriz. Né? Tem aquela que eu mostrei aqui no começo para vocês, onde a diagonal principal ela mostra as variâncias ou os desvios padrões, né? A distribuição, no caso, e as outras diagonais. Percebam que este plot para este plot aqui é só flipado. Tá? Este plot aqui ó, só está flipado. Opa, desculpa. Vamos pegar esse plot aqui, ó, só está flipado a ordem das variáveis, tá? Por exemplo, esse está na diagonal aqui, esse está aqui e aqui. Né? Então, como você está plotando altura vezes peso, depois peso vezes altura. Então, na essência, você não precisaria de uma das diagonais, você só precisaria da parte triangular inferior ou superior. Por isso que em alguns plots você opta por plotar as distribuições apenas em uma diagonal, e na outra você já sai calculando correlação e já plotando a correlação aqui no meio. E aqui você poderia inclusive plotar a distribuição, no caso não tem. Aqui você já plota a correlação, a distribuição, e já plota o valor de correlação aqui com uma linha, né? Mostrando a correlação. E aqui você já plota a distribuição, os scatterplots aqui em cima, e aqui a distribuição bidimensional, no caso. Tem várias formas de fazer esse scatterplot, um mais bonito que o outro. Se você for fazer uns scatterplots bonitos, você vai perder algumas horas aí, tá? Outra forma de plotar correlação e covariância são os mapas de calor. O mais tradicional é esse mapinha aqui, né? Aqui já não tem 4 variáveis, aqui tem mais variáveis, mas normalmente a variável aqui, né, o diagonal principal, e as correlações aqui nas matrizes inferiores. Quase a mesma coisa, né? Aqui já plotando com bolinha, aqui colocando realmente os valores, e aqui fazendo aquela ideia já, né, de quanto mais esticadinho para a direita ou para a esquerda, mais gordinho, mais redondinho, né, que é exatamente essa ideia aqui, só que coloridinho e bonitinho, né? Então, esses heatmaps também são bastante interessantes para a gente visualizar as correlações e covariância. Qual que é a diferença? A diferença é que correlação sempre vai entre -1 e 1, sempre, e a covariância vai entre algum valor e algum outro valor. Tá? Nunca esquecer de colocar a legenda aqui, o bar, né? Para a gente saber se se trata de correlação ou covariância, afinal de contas. Ok? Agora, aí vocês vão me perguntar, mas professor, vamos voltar naquela ideia anterior. Vou voltar aqui, apagar esses desenhos.
Se a gente observar, como eu falei para vocês, aqui eu tenho mais ou menos uma distribuição normal, aqui também. Obviamente, aqui um desvio padrão maior, aqui um desvio padrão menorzinho, mas aqui eu já não tenho uma distribuição normal. E aí, professor, o que eu faço nesses casos? Espera aí, vocês têm certeza que isso aqui não é uma distribuição normal? Porque se a gente refizer esse gráfico, refizer ele para cada uma das classes, ou seja, agora eu não estou mais calculando média e desvio para todos os dados. Agora eu estou calculando média e desvio para a classe virgínica, versicolor e esqueci o nome da outra classe lá da cetosa, né? Então olha só, normal, normal, normal para as três classes, normal, normal, normal para as três classes, normal, normal, normal para as três classes, normal, normal, normal para as três classes. Quando eu digo normal, é aproximadamente normal, tá, gente? Não é exatamente uma normal. Mas percebam que dentro da classe a coisa parece uma normal. E quando a gente calcula para todos os dados sem levar em consideração a classe, isso aqui não é uma normal. Ok? Mas quando a gente abre por classe, se a gente faz, né, o KDE aqui de cada uma das classes em separado, isso aqui começa a aparecer normal para cada uma das classes. Professor, o que está acontecendo aqui? É o seguinte, vamos considerar peixes diferentes. Eu tenho o meu peixe lá, atum, que é compridinho, tem as nadadeiras aqui, ok? Mas eu também tenho arraias. Não sei desenhar arraia aqui, tá, gente? Mas eu tenho arraias. O que vocês esperam aqui? Eu espero que o peixe, quando o peixe crescer em, sei lá, 10 centímetros de largura, ele cresça em comprimento, ele cresça em 1 centímetro de largura. A raia, eu espero que quando ela cresça 10 centímetros em comprimento, ela cresça os 10 em largura também, porque a raia é um peixe meio quadradão, ok? Então, apesar de serem peixes, são classes diferentes de peixe. Um é atum, outro é arraia. Isso me dá, inerentemente, distribuições diferentes. Para cada classe, eu vou ter inerentemente uma distribuição diferente. Tá? Então, esse é por isso que, se eu analisar todos os dados, não separá-los por classe, eu vou ter uma distribuição que não parece normal, mas quando eu olho para dentro da classe, para dentro de objetos que realmente pertencem ao mesmo, uma mesma amostra, aí eu tenho esse tipo de comportamento que me leva a crer que meus dados são normalmente distribuídos. Tá? Outro exemplo, eu posso estar fazendo um classificador entre gato e avião. Tem a asa do avião aqui, avião lindo, né, gente? Gato e avião. Posso fazer um classificador entre gato e avião? Posso, alguém pode querer isso aqui. Né? Vocês concordam que quando eu medir lá peso e altura do gato, eu vou ter uma distribuição centrada aqui na média 2, e quando eu medir peso e altura do avião, eu vou ter outra distribuição centrada aqui na média 1000, certo? É exatamente isso que eu tenho. Uma distribuição e a outra distribuição. Dependendo da classe, eu vario aí o peso. No caso aqui é flores, né? Se eu pegar uma flor de, sei lá, margarida e uma flor de lírio, eu tenho pesos e larguras e alturas que diferem dentro das classes. Por isso que eu tenho essa diferença, né? Então, qual que é o recado aqui, né? É a análise. A análise, se ela é feita imaginando que todo mundo vem de um mesmo processo giratório, ela às vezes pode estar incorreta. O que eu digo por processo giratório, né? No caso das flores íris, parece que todas as íris são parecidas, mas na verdade não são, porque a gente vê aqui que principalmente a cetosa ela tem bastante diferença na tamanho e largura da pétala. Então, o processo biológico que gerou essas pétalas, essas flores, foi diferente, enquanto que o processo biológico que gera gato e gera avião também é diferente. Por isso, das distribuições diferentes dentro das classes. Essa que é
o recado. Tá? Não sei se vocês entenderam, mas isso aqui vai ser bastante importante, porque são coisas que você assume nos teus classificadores. Né? Eu estou assumindo que todo mundo vem de um mesmo processo de geração de dados, ou estou assumindo que cada classe vem de um processo diferente de geração de dados? Vamos falar para isso mais na frente, quando a gente chegar lá nos classificadores. Tá? Bom, por fim, a gente pode modelar essas distribuições gaussianas com 1D, ou a gente pode modelar essas distribuições quando a gente considera duas variáveis, e no caso aqui da base de dados íris, 4 variáveis, né? Por uma distribuição normal bivariada. Né? No caso bivariada, eu vou estar aqui, por exemplo, aqui eu teria uma distribuição mais ou menos assim. Né? No caso da bivariada, é uma variável contra a outra. Então, eu vou ter sempre medindo aqui a altura da pessoa e o peso da pessoa. Então, a altura em x e o peso, a altura em x e o peso em y. E para a altura da pessoa eu tenho uma média, tenho um desvio. Para o peso da pessoa eu tenho também uma média e tenho um desvio. Ok? Nesse caso aqui, a altura da pessoa média é zero. Claro que aqui não é uma figura da altura da pessoa, só estou imaginando, né? Então, o caso aqui, a altura da pessoa é zero, varia isso aqui. E aqui o peso da pessoa está na média 1 e varia isso aqui. E aí, quando eu componho as duas variáveis, eu consigo esse tipo de distribuição. Ok? E aqui ainda eu tenho uma correlação que eu não estou mostrando. Então, olhando num aspecto 3D, tá? Eu tenho a altura da pessoa, centrada aqui em mais ou menos, 2. Eu tenho o peso da pessoa, mais ou menos centrado aqui em 1, ok? E eu tenho a distribuição da altura, distribuição do peso, né? Uma média da altura, uma média do peso, e eu consigo compor essa altura e esse peso em uma mesma distribuição normal, no caso aqui uma distribuição bivariada, ok? E se essa distribuição for normalizada, como a gente já viu na 1D, eu tenho uma interpretação aqui probabilística dessa distribuição. Tá? Então, como eu falei, eu tenho, para 1D eu tenho uma média e eu tenho o desvio, né, no caso a variância ou desvio padrão. Eu tenho sempre uma interpretação probabilística disso aqui. Então, para uma distribuição normal dois-dimensional, eu vou precisar de duas médias, porque eu estou combinando, obviamente, duas características, é o peso e a altura. Então, aqui o peso no eixo x, a altura no eixo y, e aqui eu tenho a distribuição de probabilidade no eixo z. Né? Então, eu tenho que ter duas médias, uma média para o peso e uma para a altura, dois desvios padrões, um desvio padrão para o peso e para a altura, e uma matriz de covariância. É claro que o desvio padrão já está dentro da matriz de covariância. Né? E aí eu posso gerar distribuições parecidas com isso aqui. Ó. Isso aqui, no caso, tem uma variância maior, uma variância menor, uma variância pequenininha. Variância ou desvio padrão, depende de como a gente está encarando isso aí, né? Ok? E a fórmula é dada por essa aqui, ó. E aí vocês vão lembrar de algo bastante interessante. Essa fórmula aqui é parecida com quem? Né? Vocês descartarem essa parte aqui da frente, que é o fator normalizador, né? Isso aqui é um fator normalizador para que eu consiga uma interpretação probabilística. Se eu tirar isso aqui, eu continuo com exatamente a minha distância de Mahalanobis. Tá? Lembra? Distância Mahalanobis. X menos média, inverso, x menos média. É exatamente a distância de Mahalanobis. E se eu considerar que essa matriz aqui, ela é uma matriz diagonal, unitária, né, identidade, eu tenho a distância euclidiana. Olha onde a gente chegou, tá? Então, olha só, com média zero, ou seja, todo mundo centrado em zero, 0, 0, e desvio padrão unitário, a minha gaussiana fica
redondinha. Com média zero, então fica todo mundo centrado em zero. E com um desvio padrão menorzinho do que 1. Lembrando que aqui é o desvio padrão no eixo da diagonal, né? Também eu tenho redondinha, só que é um redondinho menor, né? Aqui ela espalha mais, aqui ela é mais cone menorzinho, mais juntado, né? Isso aqui eu tenho uma interpretação probabilística direto, de P, de probabilidade. Isso aqui a gente vai usar lá no classificador bayesiano. Isso aqui já não tem uma interpretação probabilística direta, mas ainda assim é bastante interessante por vários motivos. E aqui um desvio padrão de 2, bem maior, né? Então tem uma gaussiana bem espalhadona aqui, achatada, né? Então ela espalhou-se bem, todas elas centradas na média zero. Agora, ainda tenho todas centradas na média zero. Nesse caso, eu tenho covariância nula, então não varia nada. Nesse caso, eu tenho uma covariância de 0,5, ou seja, cada ponto que eu crescer em x1, eu cresço... Aliás, cada meio ponto que eu crescer em x1, eu cresço meio ponto em x2. Então, cada ponto que eu cresço aqui, eu cresço aqui também. Ok? Para mostrar aqui, cada ponto que eu cresço aqui, eu cresço ali também em termos de probabilidade. Aqui eu cresço muito mais, né? Cada ponto que eu cresço em x1, eu cresço 0,8. Mas isso é correlação, desculpa. É correlação, estou falando errado. Então aqui eu tenho uma correlação mais forte, né? É correlação, não é covariância. Ok? Então essa é a interpretação da gaussiana multivariada. E a mesma fórmula, porque se vocês bem lembram, essa matriz aqui, ela pode ser bidimensional, como é esse caso aqui, né? Bidimensional, para duas variáveis, mas ela pode ser qualquer tamanho. Então, esta mesma fórmula aqui, ela vale para fazer uma distribuição normal n-dimensional, 3D, 4D, 5D, 20D. Uau! Realmente, uau! Como é que é uma distribuição normal tridimensional? Bom, primeiro que para desenhar uma distribuição normal em duas dimensões, eu preciso de três dimensões. Certo? Porque para desenhar essa distribuição em duas, eu preciso de três, porque eu preciso da altura. Então, para desenhar uma de três, eu preciso de quatro dimensões. E quatro dimensões, vocês sabem que eu não consigo desenhar no computador. Mas alguém, um professor, esse aqui é o desenho de um livro de um professor, que eu acabei esquecendo o nome, mas é o Pattern Recognition esqueci o nome do autor. Isso aqui seria a ideia de uma gaussiana tridimensional. Tá? Não é exatamente isso, porque, como eu falei para vocês, a gente não tem como desenhar um objeto 4D na tela, mas a ideia é mais ou menos essa, né? Enquanto que para fazer isso aqui, deixa eu voltar um slide. Para fazer esse cone aqui, você pode imaginar uma gaussiana girando em torno de si mesma, né? Então, uma gaussiana que gira em torno de si mesma. Ela forma um cone. Então, se você imaginar um cone girando em torno de si mesmo, você consegue mais ou menos isso aqui. Aqui eu tenho um cone, aqui eu tenho outro cone. Tá, gente? É difícil, mas existe. O fato é que, visualmente, é impossível de observar uma gaussiana n-dimensional. Mas, matematicamente, é muito fácil, porque essa matriz vai crescer. Então, em vez de ser uma matriz 2x2, vai ser uma matriz, sei lá, 4x4. Essa aqui vai ser, em vez de ser um vetor 2x2, vai ser um vetor 4x4. Esse cara, em vez de ser um vetor 2x2, vai ser um vetor 4x4. Aqui também. Tá? E é muito parecido a ideia, né, da distância Mahalanobis. Como eu falei para vocês, essa parte aqui da frente é um fator normalizador. O que me interessa é o que está aqui no meio. Okay? Então, e esse cálculo que está ali no meio é o mesmo cálculozinho que é feito lá na distância Mahalanobis. Então, se alguém não entendeu como é que é feito esse cálculo matricial aqui, volta na distância Mahalanobis, que lá eu explico com detalhes. Ok? Bom, uma das aplicações aí, para terminar aqui essa parte do vídeo, uma das aplicações que eu posso usar a distribuição normal é para a identificação de outliers. Tá? Se eu considerar
uma distribuição normal unidimensional, eu posso simplesmente dizer assim, ó, todo o valor que tiver abaixo de média mais 3 desvios padrões é o outlier, e todo valor que tiver acima de média mais 3 desvios padrões também é outlier. Então, essa é uma forma muito simples de identificar outliers dentro do meu da minha amostra, né, dos meus dados. O que é um outlier, para quem ainda não pegou a ideia? Outlier é um valor espúrio que eu não esperava. Sei lá, um peixe com 0 gramas, uma pessoa com 500 quilos, uma pessoa com 20 centímetros de altura. Isso é um outlier, é um dado que ele acontece por vários fatores. Pode ser erro de digitação, pode ser um erro no sensor, pode ser qualquer coisa. É um dado que não deveria estar ali, não deveria existir, porque ele é muito pouco provável de acontecer. Certo? Então, isso é um outlier. Outra forma de detectar, então aqui eu uso desvios padrões para detectar outlier, e outra forma de detectar outlier é usar os quartis, né? Então, e aí a gente apela para o boxplot, que eu expliquei na aula passada. Então a gente usa o boxplot, a gente usa o range interquartil aqui, faz um cálculozinho rápido, e o que ficar fora dos boxplots eu posso considerar um outlier. A ideia é mais ou menos isso aqui mais ou menos cairia aqui, né? Mais ou menos cairia aqui, certo? Então, aqui, ó, o quartil 1 mais 1,5 vezes o intervalo interquartil vai dar exatamente essa pontinha da gaussiana, que é mais ou menos a mesma coisa que usar a média mais 3 desvios, por exemplo. Tá? Então, são duas formas de detectar outliers em dados normalmente distribuídos 1D. Mas, nem tudo é flores, né? Que se fosse flores, ninguém mais estudava isso aqui. Se a gente tiver uma distribuição n-dimensional, e a gente sempre tem, porque a gente sempre tem variáveis que covariam, né? Um peixe, a largura do peixe sempre covaria com a largura dele. Então, a noção de covariância, normalmente, na maioria das vezes, vai existir nas variáveis de vocês. Tá? Esse que é o ponto. Então, você não pode analisar os dados de uma forma unidimensional, de forma isolados, porque a covariância pode existir. Se a covariância, vamos imaginar a seguinte situação. Aqui é os peixes, né? O peixe cresce, largura do peixe, altura, quer dizer, comprimento do peixe cresce, largura cresce também. Então tem uma covariância positiva. Se eu fosse analisar, tirar o outlier dos peixes, analisando as variáveis de forma isolada, eu ia tirar esse cantinho da gaussiana, ou seja, peixes muito largos, eu retiro fora. Aliás, peixes muito compridos eu retiro fora, peixes muito largos eu retiro fora também. Eu iria tirar esse canto aqui, todo. Isso se eu fizesse uma avaliação aí individual das variáveis. Mas você vê que esse canto aqui, ele é bem representado, ele existe, tem variáveis ali, porque um peixe muito comprido vai ser bastante largo. Já um peixe pouco comprido, nunca vai ser bastante largo. Então esse cara aqui, ó, mesmo que eu ponha aqui, ó, esse cara aqui, ele está até mais próximo do centroide, centro de massa, do que este ponto aqui. Mas esse cara aqui é muito pouco provável, porque é pouco provável que um peixe pouco comprido seja muito largo. Estão entendendo a ideia? Então, esse outlier, esse método de remoção de outlier não é legal, não façam isso, né? Se as suas variáveis forem correlacionadas. Aí você tem que olhar e pensar se elas não forem correlacionadas, tudo bem. Agora, se elas forem correlacionadas, não é um bom método. Ok? Ah, professor, como é que eu faço então se elas forem correlacionadas? Aí você seta lá a probabilidade, né? Se a probabilidade na tua densidade vai ser dada por essa equação aqui. Então, probabilidade, densidade e probabilidade. Tá? Se a tua probabilidade que cuspir aqui por um dado x que você colocar for muito baixinha, aí você seta uma probabilidade qualquer aí, né? Ou seja,
qual é a probabilidade de eu ter uma pessoa com 500 quilos e com 2 metros e 500 quilos? Talvez seja muito baixa, né? Então, agora, qual a probabilidade de eu ter uma pessoa com 2 metros e 60 quilos? Também é muito baixa. Então, essa probabilidade que a gente chama de probabilidade conjunta, né? Porque você está avaliando a probabilidade de duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Tá? Então, isso é bastante importante, bastante interessante. Ok? Então, por hoje é isso, e até a próxima.